Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lar dos Contos. Você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, por favor, pra gente poder bater 10 mil inscritos até o final desse mês. E eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, que estão sempre assistindo os vídeos, comentando e deixando gostei. E quero fazer um agradecimento especial pra Rafaele, que já é membro aqui do canal faz um mês. Se vocês quiserem, também vão lá no meu Instagram, lá eu vou postar todas as novidades e coisas que eu quero trazer aqui pro canal. E é isso, vamos pro vídeo que tá, ó, perfeito. No dia seguinte, Irish acorda em seu quarto e percebe que Arnold ficou ao seu lado a noite toda. Ele a verifica e entrega uma carta em que Theodore pede desculpas por tudo e oferece ajuda caso Arnold faça algo insensato. Ele menciona na carta também que ela pode procurá-lo a qualquer momento e agradece por reconciliá-los. Arnold nota a felicidade dela, mas muda de assunto, lembrando que quebrou sua promessa quando a tocou. E pede para que ela escolha algo que deseja. Imediatamente, ela se lembra do beijo e fica corada, envergonhada, dizendo que não precisa de nada. Interessante que o Arnold conseguiu hackear o próprio relacionamento. Ele descobriu uma brecha, né, pra poder tocar nela sempre que quiser. Aí depois ele só falou assim, ó, me pede alguma coisa que eu te dou. Aí assim fica fácil, né, Arnold? Arnold se vira e agradece ela por ter cuidado do seu irmão. E ela observa que Theodore agora também é como um irmão pra ela, né, é o cunhado dela. Rish visita Theodore e agradece ele por não ter punido nem a Elise nem o segurança. Ela comenta também como os subúrbios têm melhorado com as novas políticas sobre a sua liderança. Theodore confessa que foi Arnold quem impediu para ele assumir essa posição e que agora ele também vai cuidar dos assuntos oficiais. Curioso sobre o verdadeiro motivo da visita, ele pergunta o que é que ela deseja. Irish diz que pretende fazer uma surpresa para o irmão dele. Theodore parece surpresa, mas ela o tranquiliza. Horas depois, as empregadas informam a Irish que tudo está pronto, enquanto uma carta oficial de um reino vizinho chega para Arnold, que não parece nada animado. Irish o interrompe e Arnold nota sua expressão tensa. Ela respira fundo e anuncia que um quarto na casa de campo foi preparado para ele e ela gostaria de mostrá-lo. Arnold não entende porque ela está tão nervosa. Então Irish explica que seus servos trabalharam arduamente arrumando o quarto e que a visita dele será como um exame final para eles. Arnold lembra que ela queria morar sozinha, mas Irish nega, dizendo que ela deseja viver com ele. Desconfiado de que ela esteja planejando algo, ele aceita o convite. Arnold fica impressionado ao ver que a casa de campo, que foi abandonada por tantos anos, está totalmente transformada em apenas 3 semanas. Ele descobre que Irish está ensinando os novatos, permitindo que aprendam um ofício e assim possam ganhar a vida em qualquer lugar. Arnold elogia essa iniciativa, dizendo que isso lhes dá um senso de orgulho e que Irish tem talento para inspirar autorrespeito nas pessoas, e ela fica feliz ao receber esses elogios de Arnold. Ela mostra o quarto dele, que tem a melhor iluminação e uma brisa agradável, ideal para tirar cochilos. Irish também menciona que seu quarto é ao lado, facilitando a proteção pelos guardas. Arnold comenta que isso também facilitará para ele, pois poderá perceber com antecedência qualquer imprudência dela e impedi-la de se colocar em perigo. Em outras palavras, eu vou estar te vigiando o tempo todo. Sabe como é, né, gente? Uma coisa assim de um relacionamento bem saudável, graças a Deus. Mas Irish o tranquiliza, dizendo que planeja viver a vida em paz. Mas Arnold insiste que ela deve viver como quiser, desde que não seja imprudente. Irish passou o começo do anime todo falando que ia ficar só de preguiça, que não ia fazer nada, que nessa vida ia relaxar. Aí corta pra ela fazendo 1 milhão de coisas. A Irish não parou ainda, gente. Desde que ela aceitou se casar com Arnold pra ter uma vida tranquila, até agora ela não teve essa tranquilidade ainda. É o tempo todo fazendo alguma coisa, desvendando algum segredo, fazendo conexões com pessoas. Caramba, mano, a mulher inventou o esmalte que ainda fortalece as unhas. Abriu uma escola pra empregados, vive dando lição de moral em Deus e o mundo. Se envolve em assuntos políticos, e isso porque ela disse que não ia fazer nada, viu? Imagina se fosse fazer. Aproveitando o momento, Irish lembra da conversa que tiveram durante a dança sobre treinarem juntos. Ela expressa o desejo de aprender os métodos de treinamento especiais que ele e os cavaleiros imperiais usam, observando que os movimentos deles são únicos e a esgrima é diferente das demais. Surpreendentemente, Arnold concorda, deixando Irish radiante. Eu tô me sentindo
Adorável. Ela tenta agradecê-lo dizendo que considera sua técnica de espada a mais bela e poderosa do mundo. Mas ele responde friamente que uma habilidade destinada a desviver pessoas nunca pode ser bonita. Ele pede para que ela troque de roupa. Então, os vemos no campo de treinamento. Rishi usa algemas para limitar os seus movimentos, enquanto Arnold restringe um braço, uma perna e um olho. Tudo isso? Simulando as piores condições de batalha. Ele explica que precisam continuar lutando, mesmo quando estão feridos. Rishi entende que os cavalheiros devem enfrentar tudo para sobreviver, e então compreende por que perdeu para ele no passado. Arnold tenta acalmá-la, dizendo que não quer machucar alguém que precisa comparecer a um casamento. Já pensou? A noiva no casamento toda roxa? As pessoas já acham que ele sequestrou ela. Ela parece toda, toda machucada. Vai pensar o quê? Rishi sugere uma aposta. Se ela vencer, ele responderá qualquer pergunta que ela fizer. Se ele vencer, ela concordará em dar um desejo a ele. Arnold concorda e eles se preparam para começar. Ela decide atacar de frente, mas seus golpes são fracos. Rishi percebe que seu equilíbrio está instável sem um braço, então ajusta sua postura e tenta de novo. Arnold defende e aponta o que ela precisa melhorar. Os cavaleiros observam e ficam impressionados com a rapidez com que Rishi aprimora seus movimentos. De repente, ela reconhece movimentos da sua vida passada, desviando e lendo os ataques de Arnold, mas percebe que seu corpo não consegue acompanhar. Arnold pergunta se ela está se lembrando de alguém mais forte do que ele durante a luta, e admite estar com ciúmes disso. Ela assegura de que ele é o mais forte que ela já conheceu na vida, mas pensa em como o Arnold de 5 anos no futuro era muito mais poderoso e cruel. Focando suas últimas forças, Rishi se aproxima o suficiente para atacar a ferida dele, mas Arnold recua e ela perde o duelo. Ele elogia o seu desempenho, admitindo que não esperava ser forçado a recuar e pensa que a subestimou. Ela agradece pela lição e Arnold decide reivindicar sua recompensa, pedindo que ela desocupe sua agenda para acompanhá-lo à cidade no dia seguinte. É só isso! Que pena. Rishi tenta permanecer no chão um pouco mais, já que seu corpo está tão cansado dessa batalha que nem responde mais. Então, Arnold se aproxima, toca nela e a levanta, explicando que não tem problema tocar nela porque ela está usando luvas, e ela cora. Que fofinho, gente. Ela balançando as perninhas. Me solta, me solta, me solta. Mais tarde, Rishi encontra Oliver, que a agradece por preparar um quarto tão agradável para o Arnold. Ela pergunta onde o Arnold está, e Oliver responde que ele liderou a guarda noturna na noite anterior e agora está lidando com assuntos oficiais sem ter dormido. Preocupada, Rishi pede que Arnold descanse, enfatizando que a falta de sono vai afetar o seu desempenho. Arnold diz que é impossível dormir durante o dia devido à movimentação no palácio, então ela se oferece para ajudá-lo a dormir. Rishi prepara o quarto e anuncia que ficará ao lado dele para evitar distrações. Relutante, ele concorda, mas não parece funcionar. Ela decide deitar ao lado dele. Pode meninar nos seus braços fortes e cabeludos. É claro. Dando leve batidinhas para imitar o batimento cardíaco lento, uma técnica que ela usava em sua vida passada como criada para ajudar sua senhora a dormir melhor. Arnold acha engraçado que ela o trate como um bebê. Rishi observa a cicatriz no pescoço dele e Arnold permite que ela a toque. Ela desliza a mão pelo pescoço dele, o que o incomoda, e ele se arrepende de não estar usando luvas para tocá-la de volta. Percebendo a desigualdade, ela remove sua fita de cabelo e diz que ele pode tocá-la também. Que ela pode tocá-la também. Mas ele a ataca com um travesseiro. Aproximando-se dela, ele fica satisfeito com sua reação, achando curioso que ela não se incomode em deitar ao lado dele, mas fica envergonhada apenas com o contato visual. Rishi confessa que só quer que ele relaxe, e Arnold pede que ela fique até que ele adormeça, sentindo-se mais confortável com a sua presença. No entanto, Rishi acaba adormecendo também e acorda confusa sobre o porquê Arnold está ali. E ele lembra que foi ideia dela, e ela tenta se desculpar, mas Oliver aparece de repente e Arnold a cobre com o cobertor. Oliver entrega um relatório, enquanto Rishi fica constrangida com a situação. Ela eventualmente consegue sair, e Elise informa que chegou um pacote da companhia comercial Área.
O pacote contém uma peruca e Irishi fica animada em vê-la. Vemos os candidatos a cavalheiro iniciando seu treinamento. Irishi usa a peruca para se passar por um deles, Aqui tem coragem. assim como em sua vida anterior. Irishi usa a peruca para se passar por um cavalheiro, assim como em sua vida anterior. Ela começa o treinamento e adota o nome de Lucius. Ela se lembra de quando conversou com Theodore e pediu para se juntar ao treinamento dos candidatos a cavalheiros disfarçadas de homem. Ele não achou uma boa ideia e questionou por que ele deveria ajudá-la. Então Irishi o lembrou da carta que ele havia enviado para ela, oferecendo ajuda para o que quer que ela precisasse. Theodore pensou que ela poderia pedir a um cavaleiro imperial para treiná-la, mas a Irishi explicou que ela não queria ser treinada com o povo sabendo que ela era princesa, porque o povo ia pegar leve com ela. Ela queria treinar sem piedade. Ele não acreditou que ela escolhesse ser tratada de forma tão dura, mas de repente mudou de ideia e decidiu ajudá-la. Irishi se perguntou por que ele mudou de opinião tão rapidamente assim, e Theodore explicou que não podia perder a oportunidade de surpreender seu irmão assim, e que mal podia esperar para ver a reação de Arnold quando descobrisse. Irishi está exausto após o treinamento e conversa com um de seus companheiros, que vem de uma cidade portuária no norte. Ele acha que lá é uma ótima cidade e provavelmente viveria a vida inteira lá se não admirasse tanto Arnold. Ele considera Arnold um herói de guerra e um mestre da espada, e deseja se tornar um cavalheiro como ele algum dia. No entanto, alguém os interrompe, ordenando que não falem de um membro da família imperial dessa maneira. Descobrimos que ele é o Conde Lovaine, que Irishi percebe ser o guardião do norte e leal à família imperial. Mas depois que Arnold se tornar imperador, em 3 anos, Lovaine o chamará de criminoso e será executado. Lovaine olha fixamente para Irishi, o que a faz pensar que ele descobriu seu disfarce, mas ele apenas recomenda que ela coma mais frango, já que tem menos músculos do que um cavalheiro comum. Por que será, hein? Ele também informa que a partir de amanhã será um dos instrutores deles, e depois se retira. Em seguida, nós vemos Irishi se escondendo e tirando seu disfarce enquanto volta para a casa de campo. Depois de se preparar, ela encontra Arnold, que sussurra para ela que o encontre na manhã seguinte no portão oeste e se certifique de que não seja seguida por ninguém. Irishi entra no jogo e menciona que usará roupas casuais para não chamar a atenção na cidade. Elise, curiosa, pergunta por que ela estava sussurrando. Irishi explica que eles vão à cidade, e ela acha que pode ser para assuntos oficiais, então usará algo simples, mas Elise não aceita e implora para cuidar da aparência de Irishi no dia seguinte. Irishi pretendia ir com uma roupa super simples, marrom, toda camponesa. Mas aí a Elise, não, calma, como você vai ter um date com seu boy e vai com essa roupa, não, vou ter que te arrumar, mano. No dia seguinte, os dois se afastam do palácio e Arnold diz que ela pode tirar o capuz. Ela fica envergonhada, mas tira o capuz mesmo assim. Arnold olha para ela e supõe que foi a empregada que escolheu suas roupas, já que esperava que ela usasse um vestido marrom. Era assim mesmo que ela ia, rapaz. Irishi pergunta se ela é tão previsível assim, e Arnold pensa em agradecer a Elise por isso. Eles continuam e chegam ao mercado, onde Irishi se anima, mas disfarça, comentando que o mercado reflete as condições econômicas e a paz pública da área. Arnold continua olhando para o relógio, mas decide explorar o mercado com Irishi. Ela o faz experimentar uma fruta estranha e sorri com a reação dele. Arnold olha novamente para o relógio e menciona que se ficarem por muito tempo em um só lugar, logo Oliver vai os encontrar. Então Irishi percebe que eles não estão em uma missão oficial, eles vão a um lugar estranho, e Arnold explica que o proprietário não vai ao palácio, então eles tiveram que ir pessoalmente. Irishi pergunta onde é que eles estão, e uma mulher os espera do lado de dentro. Ela se apresenta como a proprietária da loja. Eles são joalheiros e testam Irishi, pedindo que ela identifique qual joia é falsa. Ela admite que não sabe, e a mulher elogia sua honestidade, mas Irishi de repente a interrompe e pede ferramentas de avaliação. As joias têm cortes delicados, mas Irishi afirma que todas são imitações. A mulher pede desculpas por subestimá-la e menciona que ela foi a primeira a pedir ferramentas de avaliação. Gente, esse rolê todo pra comprar um anel, misericórdia. Se eu vou numa loja aí e começa esses papinhos assim, um monte de conversa pra comprar um negócio que eu vou pagar ainda, eu mando logo tudo assim. Se fosse pra, tipo, acerte e leve de graça, tudo bem. Agora tem que acertar pra poder comprar. Me poupe, né? Você tá brava? Não.
Eles vendem seus produtos para clientes selecionados e Arnold pede para que a mulher dê a Rishi o que ela quiser. Rishi percebe que ele quer comprar uma joia para ser seu anel e se pergunta por que ele está fazendo isso, já que não há essa tradição no império dele. Arnold explica que ela não aceitaria se ele oferecesse diretamente e também deixa claro que ela não deve se preocupar com o preço. Rishi hesita, então Arnold comenta que ele não planeja usar o seu dinheiro de outra forma e que assim o dinheiro volta para a economia e ajuda o seu povo. Ela aceita e promete não pensar no preço. Oh meu Deus, será que é pedir demais um desse na minha vida? Rishi olha diferentes tipos de diamante, mas não consegue se decidir. A mulher aconselha que ela escolha uma joia que possa usar com orgulho, como um amuleto protetor. Então, Rishi pensa em sua cor favorita e inconscientemente pede uma pedra da mesma cor dos olhos de Arnold. Se entregou! Tá apaixonada, né, descarada? Ela tenta consertar a situação, dizendo que não teve nenhum significado especial e que gosta da cor dos olhos dele, mas a mulher se afasta rindo. E Rishi pede a Arnold que esqueça o que ouviu. Depois eles sobem para as muralhas, onde Arnold pergunta por que ela escolheu o terceiro dedo da mão esquerda para o anel. Ela explica que foi por hábito, já que é costume em seu país de origem. Rishi aproveita a oportunidade para perguntar por que ele decidiu lhe dar o anel, e Arnold explica que não tem um significado especial, mas como ela frequentemente trabalha com as mãos, vê-la usando um presente dele em seu dedo seria agradável. Pra quem não entendeu, eu vou explicar melhor. Ele quer marcar território. É isso. Tchau, beijo. Rishi não sabe o que dizer, mas promete que ele será a primeira pessoa a quem ela mostrará o anel. Eles olham para a entrada e ela pergunta quem ele está esperando. Rishi pensa que não é coincidência que Lovine tenha deixado seu posto e que Arnold estava olhando para o relógio o dia todo, mas parou de repente quando chegaram ali. Então ele explica que uma carta chegou de outro país. A pessoa não pôde comparecer ao casamento, então escreveu para dizer que viria celebrar antecipadamente. E antes que Arnold pudesse responder que não era necessário, outra carta chegou confirmando que ele estava a caminho. Eu não sei não, viu, gente? Isso aí tá me cheirando a confusão. Alguma coisa por trás disso aí. Arnold coloca o capuz nela enquanto uma carruagem aparece e conhecemos Kyle, o príncipe que ela curou em sua vida anterior. No dia seguinte, Arnold explica que Kyle teve uma reunião com o imperador, então deve ter outro objetivo sua visita. Kyle chega e Rishi percebe que há uma grande diferença de poder entre eles. O império dele é rico, mas durante a maior parte do ano fica isolado pela neve e depende do comércio com vizinhos. Então, em 5 anos será destruído na guerra iniciada por Arnold. Arnold apresenta oficialmente Rishi como sua futura esposa e Kyle elogia sua beleza. Gente, eu não sei como é os costumes do reino desse cara aí, mas ele claramente deu em cima da Rishi, tá? E na frente do Arnold ainda. Que cara de pau. Este elemento cara de pau. Rishi nota como ele está pálido, enquanto Arnold exibe um olhar assassino de ciúmes. Ele tá tipo, se eu pegar esse cara... Pipoco come no pé do ouvido, perigoso até na calça ele caga. Mais tarde, Rishi pergunta sobre o olhar dele, mas Arnold muda de assunto. Não tô lembrado não. E revela que Kyle trouxe um grupo de acadêmicos, fazendo Rishi pensar em seu antigo mentor. Ela pensa que pode ajudar com a doença dele e se pergunta se pode conseguir a aprovação dos estudiosos para que não precise esconder o remédio na comida de Kyle. Mas Arnold não gosta da ideia e avisa que haverá um baile para dar boas-vindas a Kyle. Ele quer que Lovine fique de olho em Kyle, mas isso aterroriza Rishi, pois se Lovine a vir, cobrirá o seu disfarce. Rishi está em seu jardim pensando em como manterá seu disfarce e como fará Kyle tomar o remédio. De repente, um homem aparece e Rishi percebe que é o mentor da sua terceira vida, o professor Michel Evan. Ela se lembra de quando ele a levou para ver a aurora boreal. Ele prometeu que, como sua aluna, se ela quisesse ver algo, ele a ajudaria e se quisesse aprender algo, ele a ensinaria. Michel diz aos guardas que faz parte da delegação do príncipe Kyle e admite estar interessado em uma garota que planta ervas medicinais. Queima, queima, queima doido, que bom! Queima, queima, queima doido. Rishi se apresenta e ele nota o seu esmalte de unhas. Ela explica como o fez e ele admira o seu conhecimento, oferecendo-lhe a oportunidade de se tornar sua aprendiz. Rishi fica empolgada e pede para ele lhe ensinar enquanto estiver no palácio, para que ele seja como um professor para ela. Michel acha isso divertido e Rishi fica feliz porque nunca pensou que o chamaria de professor novamente. Michel menciona que não tem muito conhecimento sobre as ervas em seu jardim, mas de repente pergunta se ela pretende dar um remédio para Kyle.
Ele arranja um encontro para os dois e descobre que Arishi também é noiva de Arnold. Ele explica a situação porque acha que as ervas dela são úteis, mas Kyle parece hesitante. Michelle admite que as ervas estão fora da sua especialidade, mas ainda assim quer usar Kyle como cobaia. Rishi pensa que ele não deveria falar com um príncipe dessa maneira, o chamando de cobaia, mas Michelle minimiza a situação, dizendo que Kyle está determinado a usar qualquer método possível para curar sua doença. Então Kyle concorda. Se o maior estudioso do seu reino quer que ele experimente o remédio, então não há razão para recusar. Rishi entrega o remédio, mas avisa que a sua criação tem um pequeno problema. O gosto é horrível. Michelle ignora totalmente isso e força o Kyle a tomar o remédio como se fosse nada. Kyle quase bota os bolos pra fora de tão ruim que é o remédio. O Michel, ele não se satisfaz até que o Kyle beba tudo, coitado. Enquanto espera por sua escolta, Michel dá a Arishi um livro com os registros dos seus estudos. Ela fica comovida e começa a se lembrar de quando ele estava escrevendo o livro. Na lembrança, o Michel explica que o defeito dela é sempre querer usar o seu conhecimento para fazer os outros felizes, já que ele acha um erro tentar determinar a felicidade dos outros. Ele explica que um veneno, depois que é criado, ele deve cumprir o seu propósito, que é prejudicar as pessoas. Rishi pensa que isso não condiz com a personalidade dele, mas ele a tranquiliza, dizendo que ainda não aperfeiçoou sua criação, que até pode estar completa, mas ele ainda não obteve os recursos necessários para testar, e não há ninguém que use o composto exatamente como ele quer. Arnold aparece de repente, claramente com ciúmes, e Rishi apresenta a Michelle como seu professor, dizendo que ele está lhe ensinando durante sua estadia. Michelle se apresenta e agradece a Arnold por permitir que ele use a biblioteca imperial. Ele diz ao professor que tudo que ele precisar para estudar com Arishi, ele pode pedir que ele vai providenciar. Então, Arnold e Rishi vão embora. Ela pergunta por que ele veio buscá-la. Ele diz que estava passando por ali. Ele pergunta se ela sempre fica fora de casa até tão tarde. Rishi então diz que perde a noção do tempo quando está concentrado em seu trabalho. Daí, Arnold lhe dá um relógio de bolso que normalmente ele usa em batalhas. Ele explica que é uma invenção recente e muitos ainda não gostam, mas ajuda a saber a hora exata e a traçar estratégias. Rishi percebe que ele está aberto a incorporar novas tecnologias, que é exatamente o que o professor Michel precisa. Então Arnold pergunta sobre ele. Ela explica que Michel investiga todas as substâncias do mundo para criar novas substâncias, e a melhor definição para ele seria um alquimista. Pra quem não sabe, a alquimia é uma pseudociência lá da Idade Média, que envolve meio que química e coisas místicas. Nossa, gente, já tô criando um monte de teoria na minha cabeça aqui. E vocês, já tem alguma teoria? Deixa aqui nos comentários. Com a festa de boas-vindas se aproximando, Rishi precisa garantir que Lovine não descubra seu disfarce. Elise chega e lhe entrega uma carta da vendedora de joias, explicando que o plano era levar pelo menos um mês para o anel ficar pronto. Mas depois que os artesãos de Koyolis chegaram, pediram ajuda, então estará pronto mais cedo. Rishi se emociona com o design do anel. O baile começa e o príncipe agradece a Arnold pela recepção. Rishi pergunta como ele está se sentindo. Kyle menciona que se sente muito melhor, então ela decide deixá-los a sós para conversar. Ela percebe que precisa identificar a posição de Lovine, então decide usar a habilidade que aprendeu na sua quinta vida e o localiza facilmente. Olha, gente, finalmente a quinta vida dela foi citada. Algumas pessoas comentaram nos meus vídeos falando, e aí, o que foi que ela fez na quinta vida? Porque não fala no início do episódio, né? Fala das outras vidas todas, menos da quinta vida. Eu pensei que eu tinha perdido alguma coisa do episódio 1, voltei para assistir e percebi que ele não fala também dessa quinta vida. Então é algo proposital do anime, né? Tem um mistério aí nessa quinta vida dela. Ela consegue localizar ele com a ajuda dessa habilidade, e aí ela consegue ver onde o cara tá e manter a distância dele para ela não ser descoberta. No meio disso tudo, ela acaba conhecendo o filho da dona daquela joalheria lá, super exclusiva, e aí ele fala sobre ela ter comprado um anel. Ela diz que foi o Arnold que comprou pra ela, e a multidão fica toda surpresa, né? Porque, nossa, o Arnold comprou uma joia pra ela, ele nunca fez isso pra ninguém, e ainda mais nessa loja tão requisitada assim, que é tão difícil conseguir comprar lá. Tipo, mais fácil passar no vestibular de medicina do que comprar naquela loja. Rishi nota Kyle e Arnold indo conversar em outro lugar e ouve a conversa, descobrindo que a verdadeira razão de Kyle para a visita é pedir apoio militar. Ele explica para Arnold que seu reino carece de poder militar e só existe porque fornece gemas e metais, então se as nações vizinhas se unirem, eles serão destruídos. Pô, man, por que só vende a gema? Vende a Clara também. Por isso que o país não vai pra frente, vai vender, só vende a gema, não vende a Clara do ovo. Ele
propõe uma aliança a Arnold para escapar dessa situação. Arnold pergunta o que Coriolis, que é o reino de Caio, pode oferecer se ele aceitasse esse acordo, e Caio explica que exportaria suas gemas e metais para o Império sem lucro. Rish fica preocupada, e Arnold percebe que a oferta deveria ter uma data de validade, já que a exportação de minérios é a principal fonte de renda de Coriolis, mas, como não foi mencionado nenhuma data, Arnold imagina que estão ficando sem recursos minerais. Caio confessa que não tem muito tempo de vida, mas em breve um novo membro nascerá na família real, então ele deve fazer o que puder. Ele pensa que Arnold é um governante misericordioso e implora por sua ajuda, mas Arnold o ignora e começa a sair, explicando que Caio está confuso, já que invadir e tomar o controle de um país seria mais adequado do que fazer essa aliança. Rish se lembra que em 5 anos ele se tornará imperador e começará uma guerra que conquistará Coriolis, mas desta vez Caio propôs uma aliança primeiro. Ela se lembra de como Caio estava determinado a proteger seu reino até o último dia de sua vida, e agora também está preparado para oferecer seu reino como um estado vassalo. Mas Rish acha que isso não vai dar certo e que uma relação entre iguais precisa ser estabelecida, embora ela não saiba como isso vai ser possível. Caio conversa com Michelle e acredita que não há esperança, já que Arnold preferiria invadir o país dele e tomar o controle à força do que fazer uma aliança. No entanto, Michelle parece estar satisfeito naquela noite. Ele reflete sobre Arnold e pensa que finalmente encontrou alguém que entende o que é veneno e sabe como usá-lo adequadamente. Rish retorna à sua rotina de treinos, mas continua pensando na aliança entre Arnold e o reino de Coriolis. Lovine aparece e fica surpreso ao vê-la treinando tão cedo, mas percebe a hesitação em seus golpes. Rish explica que está pensando sobre o que aconteceria se eles entrassem em uma guerra com outro país e todos acabassem indo para a batalha, confessando que tem medo desse futuro. Lovine acha normal ter medo e conta que perdeu seu filho na última guerra. Apesar de ele se orgulhar da coragem que seu filho demonstrou em seus momentos finais, ele fica triste por ele não ter sobrevivido. Lovine explica que a guerra rouba o futuro das pessoas e que tudo o que podem fazer é lutar pela sobrevivência, e a aconselha a não negar seus sentimentos e esperanças, mas a usá-los como motivação para seguir em frente. O mais importante é encontrar uma resposta para o que realmente pode ser feito. Rish agradece pelo conselho e não quer morrer na guerra ou ver o reino de Coriolis cair. Ela também quer mudar a opinião de Arnold sobre tomar o reino à força em vez de fazer uma aliança, para que assim ele entenda que não é uma pessoa má. Lovine apresenta Arnold como um convidado especial para esse dia de treinamento. Rish se pergunta o que ele está fazendo ali. Ele a encara e Rish pensa que finalmente foi descoberta, perguntando-se se ele vai deixar essa passar. Arnold a confronta, exigindo uma explicação, mas ela tenta continuar com a farsa e diz que se sente honrado por ele falar com um simples candidato a cavalheiro. Arnold a agarra, dizendo que se ele não é Rish, então ele pode tocar nele, né? Então ele aperta a bochecha dela. Ela fica corada ao lembrar do beijo deles com essa aproximação. Arnold se aproxima mais, então ela diz que eles podem ser vistos e o lembra de que ele tem uma noiva, mas Arnold, entrando no joguinho dela, o repreende como se ela fosse o Lucius, por ele estar falando com ele de uma forma tão desrespeitosa, lembrando de que ela é apenas uma candidata a cavalheiro. Pressionando mais um pouco, ele pede que ela admita o que fez, então ela se desculpa por não ter contado que se vestia como um homem. Arnold pergunta por que ela fez isso, e ela explica que queria participar do treinamento que ele organizou. Arnold então permite que ela continue com a farsa, desde que descanse adequadamente. Claro que ele permite que ela faça o que ela quiser, né? Você já sabe que a frase dele é: faça o que você quiser. Ela concorda rapidamente, dizendo que o treinamento dele é incrível, mas muda de assunto e revela que ouviu a conversa dele com Caio. Arnold não parece surpreso e deduz que ela quer que ele mude de decisão. Ele explica que um país que perdeu todo o seu poder não vale nada e Coriolis cairá por conta própria com o tempo. Então a única coisa a fazer é saber como dar o golpe final. Ele diz que ela pode pensar nele como uma pessoa má, mas deve se lembrar de que a guerra nem sempre é cruel, é apenas uma ferramenta política. Rish está em seu quarto e se lembra de como conheceu Caio na vida em que foi um comerciante. Ela lembra como ele recebeu ela e a companhia Arya durante uma tempestade, que apesar dele ser da família real, sempre tratou todos com respeito. Ela recorda que ele sempre ajudou em suas vidas passadas, então decide fazer de tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Ela lhe dá pílulas para o tratamento e revela que ouviu a conversa dele com Arnold. Caio fica envergonhado porque sabe que deveria ter ido embora do país após aquela conversa, mas ele se recusa a desistir. Rish acha que ele deve ter cuidado porque na última guerra, Arnold destruiu os líderes inimigos. Caio explica que já investigou Arnold e percebeu que ele secretamente se importa com seu povo, acreditando que ele tinha uma boa razão para eliminar os monarcas inimigos. Rish sabe que Caio não vai desistir, então ela sugere que eles formem uma aliança para fazer Arnold mudar de ideia. Rish se encontra com Michelle e devolve o livro dele, dizendo que está animada para aprender mais sobre o mundo. Michelle
acha que ela não deveria ser imperatriz, então lhe diz para deixar Arnold e ir com ele em vez disso, para que assim ele possa lhe ensinar o que ela quiser. Rishi rejeita a oferta porque ela quer se casar com Arnold, e Michelle entende porque ela acha Arnold atraente, já que ele também está interessado nele. O quê? Não acredito. Michelle acredita que Arnold é a pessoa certa para o composto criado, que se chama pólvora negra. Ela fica nervosa e Michelle admite que nunca pensou que encontraria a pessoa certa neste país. Ele pede que ela organize uma reunião com Arnold, mas observa que ela não quer que eles se encontrem. Então, ele a pressiona perguntando por que ela não queria saber o que é a pólvora negra. Aprendemos que, durante sua terceira vida, Michelle contou a ela tudo sobre a pólvora negra e ela tentou impedi-lo de criá-la, porque poderia levar à morte de inúmeras pessoas, mas ele decidiu continuar de qualquer maneira, dizendo que quer ver como isso vai mudar o mundo, e ele a deixou porque ela não queria apoiar essa sua decisão. Rishi pensa sobre o problema da aliança e o surgimento da pólvora negra, mas Theodore aparece de repente. Ele já sabe que Arnold descobriu o disfarce dela de cavalheiro, e ele sabe disso porque ele tem várias pessoas que seguem ela e o Arnold pra lá e pra cá. Aproveitando a oportunidade e essa informação, a Rishi pede pra ele seguir uma pessoa pra ela e conseguir algumas informações com isso. Theodore se pergunta se ela está fazendo isso para ajudar Arnold, mas ela diz que não, que é um ato de rebelião, e ele decide ajudá-la, dizendo que isso parece divertido. Adoro encher o saco do meu irmão. Em um flashback, o pai de Michelle o culpa pela morte de sua mãe, dizendo que ele precisa se redimir porque nasceu para trazer a destruição para os outros. Não importava se ele estava com fome ou sede, a única coisa que ele tinha era seus livros, e aprender era como respirar. Seu pai lhe dá acesso a um laboratório, e ele acaba criando algo capaz de matar pessoas. Mas uma guerra irrompe, dizimando todos no laboratório, incluindo o seu pai. Ele continua sua pesquisa após o incidente e cria a pólvora negra, um composto capaz de destruir tudo. E ele acha que seu pai estava certo sobre ele, porque sua invenção causará a tragédia para os outros. Ele vê Rishi e pergunta para ela se ele pode encontrar Arnold, mas ela pergunta se ele realmente está disposto a entregar a pólvora negra a Arnold. Ele explica que uma pessoa que nasceu como um veneno deve cumprir seu papel, dizendo que não está tentando ser mal, mas é apenas o chamado que lhe foi dado. Ele se despede e Rishi sabe que ele fará de tudo para entregar a pólvora negra a Arnold, então ela precisa agir rápido antes que seja tarde demais para detê-lo. E assim, senhoras e senhores, termina o 10º episódio. Ri reflete sobre tudo que vinha acontecendo enquanto escreve, até que algo chama sua atenção. Ela vai até a sacada e descobre lindos vagalumes. Ela fica encantada com a visão. Arnold também aparece na sacada de seu quarto e pergunta se ela quer que ele elimine os vagalumes, pois acha que são vidas inúteis. Isso a surpreende, mas ela responde que não é necessário, já que todos os animais fazem parte do mesmo ciclo, incluindo os vagalumes. Ela acha os vagalumes bonitos e nota como eles parecem se concentrar ao redor de Arnold. Então ele sugere que se ela quiser vê-los mais de perto, se aproxime dele. Então, simplesmente, ela salta em sua direção e ele corre para segurá-la antes que ela caia. Rishi fica envergonhada, explicando que o salto foi fácil para ela, e ele sabe disso, pois já viu ela saltar de uma sacada antes. No entanto, Arnold diz que agiu por reflexo, sem conseguir evitar. Arnold pergunta por que ela pulou, já que poderia ter ido pelo corredor e entrado pela porta. Simplesmente esqueceu que podia ter feito isso. Então ele comenta que ela sempre pega o caminho mais curto. E eu entendi isso como uma referência ao primeiro episódio, que em vez de ela sair pela frente como sempre fazia antes nas outras vidas, ela decidiu cortar um caminho, pegar um caminho mais curto e acabou trombando com o Arnold, né? E aí desenrolou a história toda. Eu achei que foi uma referência e eu peguei essa referência, tá, gente? Fonte, vozes da minha cabeça. Eu entendi a referência. Ela pergunta por que ele trouxe sua espada, e ele explica que confundiu as luzes dos vagalumes com tochas nas mãos de uma multidão raivosa. Rishi percebe que as memórias de guerra ainda estão muito vívidas na mente dele. Um vagalume passa e ela olha diretamente em seus olhos, pensando em como são preciosos. Arnold, no entanto, diz que ele tem a mesma cor dos olhos de seu pai, uma prova de que carrega o sangue real. Ele confessa que, quando era criança, pensava em arrancá-los com as próprias mãos. Ele acha que seus olhos são algo que não deveriam ser admirados. Rishi então percebe que ele não tem uma boa relação com o imperador. O famoso Dead in Shoes, né, gente? Por isso que ele é todo assim estranho. Arnold relembra que quando ela chegou ao palácio, disse que admirava o país, mas ele não consegue sentir o mesmo. O simples ato de olhar para a capital o enfurece, achando que é por causa dos olhos herdados do pai. Rishi tenta ajudá-lo a refletir, dizendo que, de longe, as luzes podem parecer tochas de guerra ou vagalumes, e que a percepção de uma pessoa não é herdada dos pais, mas formada por
suas experiências. Ela afirma que ele só precisa aprender sobre a beleza da nação e de seus habitantes, mas Arnold não sente essa necessidade. Ele diz que só precisa de coisas úteis para alcançar seus objetivos e revela que já desviveu pessoas queridas. Se ela um dia se tornar um obstáculo, ele também não hesitará em se livrar dela. Arnold fala sobre o reino de Koyolis, achando que ela está se envolvendo demais e pede para que ela não force a se livrar dela. Rishi não pode prometer isso e, em vez de temê-lo, explica que quando se tornar sua esposa, ainda terá seus próprios objetivos, não se importando se isso vai levar ela a ser descartada ou não. No entanto, ela promete que se esse dia chegar, ela vai voltar de alguma forma, como serva, como fitoterapeuta ou até como cavaleira, mas ela sempre vai voltar para vê-lo. Ela toca o cabelo dele e pede para que ele não odeie seus olhos, pois ela acha que são as coisas mais belas do mundo. Arnold percebe que já está tarde e a manda descansar. No dia seguinte, os informantes de Theodore continuam a seguir Michelle, mapeando sua rota, e Theodore compartilha essas informações com Rishi. Dias depois, Kyle entrega uma encomenda que Rishi pediu como parte da sua aliança, e ela fica impressionada. Arnold concedeu uma nova audiência a Kyle, e ele se pergunta se isso será o suficiente para convencê-lo, mas Rishi admite que não sabe, dizendo que talvez ele escute. À noite, Rishi começa a criar algo com os materiais que Kyle lhe deu, e os informantes continuam a seguir Michelle, mas ele percebe e consegue escapar. A reunião com Arnold começa, mas ele ainda não acredita que vale a pena fazer uma aliança com Koyolis, dizendo que Kyle precisa ter uma proposta excelente. Rishi então intervém, mostrando suas habilidades como mercadora, e apresenta as joias criadas pelos artesãos de Koyolis. Kyle explica que, devido às limitações impostas pela neve, Koyolis teve que investir tudo em pesquisas e técnicas de fabricação de joias, permitindo-lhes criar produtos de luxos, complexos e difíceis de replicar. Rishi mostra seu segundo trunfo, que é o relógio que Arnold lhe deu, mas ele sabe que é apenas uma cópia. Ela explica que não é o original e que atualmente é difícil encontrar mais relógios, mas os artesãos de Kyle conseguem criar uma réplica idêntica. Ela pede que Arnold imagine essas técnicas de fabricação sendo usada para outros fins, explicando que Koyolis é o único país capaz de dar um passo à frente em tecnologia. Ela está certa de que ele deseja trazer isso para o Império, mas Arnold se pergunta se isso é tudo, dizendo que não precisa de uma aliança para obter a tecnologia de Koyolis, pois pode adquirir isso com a força. Kyle então fala, elogiando Arnold e afirmando que ele é um excelente governante. Kyle sabe que Arnold é uma pessoa boa no fundo. Kyle entende que não deveria ter pedido proteção militar, mas insiste que formar uma aliança não é um erro e garante que não medirá esforços para ganhar a sua confiança. Theodore aparece de repente, dando um sinal para Rishi, e ela entende que precisa sair. Ele explica que um dos informantes que seguia Michelle foi despistado, e agora o paradeiro dele é desconhecido. Então o grupo de guardas entra na sala onde Kyle e Arnold estão. Theodore recebe a informação de que Michelle apareceu, e o vemos esperando por Rishi no jardim. Rishi corre para o jardim e se lembra de quando Michelle a levou para ver a aurora boreal e perguntou para ele por que ele se importava tanto com ela. Ele respondeu que isso talvez seja a única coisa boa que ele fará em sua vida. Ela o encontra cercado por guardas, já que ele havia declarado abertamente que cometeria um ato de violência em algumas horas. Ela pensa que o plano dele é mostrar a Arnold o poder da pólvora negra, mas ela argumenta que isso sacrificará pessoas inocentes. Ele, no entanto, está disposto a assumir a responsabilidade, dizendo que não pode deixar de exibir sua criação, pois esta é a sua natureza. Ele olha para o relógio de bolso e a aconselha a não levar suas palavras ao pé da letra, revelando que a convidou para ser sua aprendiz apenas por capricho. Theodore chega revelando que tudo deu certo e Rishi se sente aliviada. Em sua vida passada, ela perguntou a Michelle se era impossível um veneno trazer felicidade para alguém, mas nunca obteve a resposta. Dessa vez, ela decide agir, dizendo a ele que, embora tenha sido sua aprendiz por pouco tempo, pode afirmar que até um veneno pode fazer alguém feliz. Ela explica que uma regra da alquimia é considerar todas as variáveis, ou o experimento falha, e que o erro dele foi não entender que ela era a variável. Quando chega a hora, ele vê fogos de artifícios e percebe que sua pólvora negra explodiu no céu. Rishi explica que as criações dele não têm intenção de causar sofrimento aos outros, pois ainda podem ter outros usos. Os fogos de artifícios explodem no céu e todos ficam encantados com a beleza, enquanto ela conta que buscou maneiras simples de diferenciar tipos de metais, pensando na aurora e lembrando da luz que os metais criam quando queimados. Assim, ela concebeu um método para mudar a cor das chamas. Ela menciona que pequenas luzes podem parecer lindos vagalumes ou tochas de guerra, então nada tem apenas um significado. Ela explica que isso se aplica a
pólvora negra, dizendo que nada pode apenas trazer desgraças aos outros. Ele pergunta por que ela fez tudo isso, e ela responde que precisava de provas para convencê-lo. Então ela decidiu mostrar os fogos de artifício. Michelle entende todas as reações químicas dos fogos de artifício, mas admite que nunca poderia ter imaginado essa aplicação para sua criação, e todos ficam admirados com a cena. Ele acha que ela é incrível, mas Arishi está certa de que ele encontrará outros usos para sua criação, já que ele é o maior alquimista do mundo. Ele finalmente entende e aceita que sua criação se tornou algo bonito. Rishi agradece a Theodore e vemos que algumas horas antes ela tinha pedido para ele que distribuísse o equipamento necessário pela cidade. Graças à sua terceira vida, Rishi conseguiu deduzir a quantidade de pólvora que Michelle havia usado e onde ele poderia colocar cada explosivo. Ela combinou isso com os movimentos dele e ordenou que os homens revistassem todos os cantos antes de transformar as bombas dele em fogos de artifício. De repente, Lovine se aproxima de Michelle, exigindo uma explicação. Theodore se oferece para cuidar de Michelle, mas como ele havia declarado abertamente que causaria um incidente dentro do domínio do Imperador, Lovine não pôde permitir. Então Arnold também chega. Lovine o informa sobre o ocorrido e Rishi tenta intervir, mas ele a interrompe, explicando que o que aconteceu foi uma demonstração da nova tecnologia do reino de Koyolis. Ele revela que formarão uma aliança tecnológica com o reino de Kyle. Rishi fica feliz ao ouvir isso e Kyle também. Arnold explica que, em troca de apoio militar, o reino de Koyolis compartilhará toda a sua tecnologia e conhecimento. Antes de Lovine partir, Rishi pede desculpas por ter escondido sua identidade durante os treinamentos e também por não ter falado nada sobre o experimento de Michelle. Michelle até tenta se incriminar ali, mas Rishi diz para ele ficar em silêncio. Então ele se desculpa, prometendo não fazer algo assim novamente. E isso é o mínimo, né? Arnold diz que não ajudou por bondade, afirmando que era óbvio que Michelle pretendia fazer algo terrível, mas se o tratassem como um criminoso, o imperador descobriria, e isso não ia ser legal. Ela decide explicar os detalhes a Arnold para reavaliar a situação de Michelle, mas ele brinca que talvez o elimine secretamente. Rishi então revela que Michelle inventou o relógio de bolso e eles precisam dele. Arnold percebe que ela já sabia que poderia convencê-lo. Rishi acredita que os residentes também apoiarão a aliança depois de verem os fogos de artifício, explicando que a pólvora negra usada no fogos é uma substância perigosa, mas que, dependendo do uso, pode criar momentos preciosos. Ela pensa que, assim como Michelle, Arnold precisa entender que suas habilidades não servem apenas para a guerra, e espera que ele aprenda isso algum dia. No dia seguinte, Rishi entrega a Kyle o remédio para enjoo, e ele agradece por toda a ajuda com a aliança. Por outro lado, Michelle acha que Arnold foi indulgente, pois apenas exigiu que ele continuasse criando coisas que tornassem o mundo melhor. Rishi acha que não é uma tarefa fácil, e Michelle admite que não tem experiência nessa área, mas promete fazer o seu melhor. Agora ele acredita que ela será uma boa imperatriz, e Rishi explica que está mais interessado em conhecer seu futuro marido. Então, Michelle se despede. Rishi conta a Arnold que Michelle o achou indulgente, mas ele explica que está apenas fazendo um bom uso dele. Ela agradece e revela que seu anel está pronto. Ela diz que quer ver o resultado com ele, mas Arnold acha desnecessário que ela use o anel na mão. Ele explica que seu único pedido foi ser o responsável por dar o anel a ela, dizendo que não há necessidade de usá-lo se ela não quiser. No entanto, Rishi recusa. Ela revela que quando mediram seu dedo, ela escolheu o terceiro dedo da mão esquerda, porque em seu país, quando duas pessoas se casam, o marido coloca o anel no terceiro dedo da esposa. Ela sempre quis fazer parte dessa tradição, então está determinada a usar o anel no dia do casamento e já planeja até escolher o vestido combinando com o anel. Ela pede que ele coloque o anel nela imediatamente. Arnold diz que não está usando luvas, mas ela diz que ele pode tocá-la. Ele pega o anel e a conduz até o sofá, onde se ajoelha e beija sua mão. Rishi fica corada e até esquece de respirar quando Arnold finalmente coloca o anel, que tem a mesma cor dos olhos dele, exatamente como ela pediu. Então Rishi aproveita o momento e o convida para viajar com ela. Ele admite que está mais feliz do que esperava. Ela quer descobrir as coisas mais belas do mundo ao lado dele, mas ele responde que já encontrou algo mais belo na vida. Ela corre e olha para o anel, pensando que quer passar o resto da vida com ele. E por enquanto, senhoras e senhores, essa história termina aqui. Então é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Não se esquece de passar lá no Instagram também e me seguir, @lardoscantos_. E até o próximo vídeo.